A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, um excelente segunda-feira, e aqui estamos iniciando mais um mês. Graças a Deus, conseguimos vencer o mês de agosto, estamos com vida e com saúde, e adentramos o mês de setembro. Eu já quero aqui profetizar uma bênção neste mês para a tua vida, para a tua família, teu ministério, todos os teus negócios. Eu quero dizer que é um mês de bênção para nós. Quero dizer que é um mês para nós estarmos mais e mais na presença de Deus. Oportunidade ímpar essa, irmãos. Às vezes nós ficamos se queixando pelas coisas que nós não conseguimos, pelas perdas, né? Por aquilo que escapou da nossa mão. Eu costumo dizer, e eu vivo assim, aquilo que não chegou não é para mim. Aquilo que passou e eu não agarrei não é para mim. Eu não posso perder a oportunidade, mas eu também não posso querer encaixar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, porque o que é meu vem na minha mão, o que é teu vai na tua mão, nós só temos que lutar. Nós não podemos desistir. Tá? A mesma bênção que emana aqui, ela tem que emanar aí. A mesma coisa que acontece tem que acontecer aqui e aí. Então, às vezes nós falamos assim, é lá que eu tenho que ir, é aquilo que eu tenho que ver, é nessa situação. Não, irmãos. Então eu quero dizer para você, permaneça fiel, permaneça firme, permaneça buscando a presença de Deus, que Deus ele tem sempre o melhor. Deus ele tem a propriedade, né, e o poder de realizar as coisas. Nós muitas das vezes estamos olhando e nós dizemos assim, passou-se o tempo, perdi a oportunidade, agora fica difícil. Todas as vezes que eu vejo a promessa, até mesmo parecendo longínqua na minha vida, eu lembro da promessa de Abraão. Eu lembro da vida de Abraão. Abraão, Isaac vai nascer quando Abraão tem 100 anos. E às vezes nós falamos, não, passou meu tempo. Agora não pode acontecer mais. Deus é o remidor do tempo. Se um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, como que nós vamos falar que Deus não pode fazer? Como que nós vamos falar que Deus não pode realizar os propósitos e os projetos? Então, nesta manhã eu te convido para estar conosco na adoração. Você até mesmo que entrou aí, né, e não clicou na tela, clica na tela aí. Participa conosco. Você que está aí nos ouvindo, dê um bom dia, paz do Senhor, que é muito importante para nós, irmãos, você participar. É muito importante você também ser alcançado pela palavra. Nós estamos as manhãs que Deus nos permite. Aqui eu não vou dizer todas as manhãs, que antigamente era, mas agora eu tenho que me dividir para realizar algumas tarefas. Então, a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta, né? Quando Deus permite. Quando não permite, eu tenho alguma coisa para fazer, eu não consigo, né? Mas sempre temos uma palavra aqui. E às vezes, você não vê a live aqui, mas tem no canal do YouTube. Você pode ir lá, tem todas as manhãs com propósito. E eu tenho certeza que a palavra vai falar com você. Sabe, às vezes nós estamos olhando a situação e nós estamos perdidos. Às vezes nós estamos olhando a situação e dizemos, eu fui traído e agora acabou para mim, eu não consigo mais confiar. A primeira coisa que nós temos que parar é com esse negócio. Eu não consigo confiar, tem que confiar. Eu não consigo mais acreditar, tem que acreditar. Jesus acredita em nós todas as manhãs. E só de abrir os olhos nós estamos pecando. Jesus nos dá a oportunidade todos os dias. E às vezes nós falamos assim, não, eu não dou oportunidade, para mim passou, para mim não dá mais, para mim não consigo saber. Para que nós possamos estar todos os dias focados. Eu costumo orientar aqueles que eu tenho condição em dizer que Jesus tem que ser o primeiro plano. Se Jesus não for o primeiro plano, o restante do projeto, irmão, ele não sai. Ele pode até acontecer, mas sair ele não sai.
Ele não permanece. Ele acontece e aí é como se fosse uma chuva de verão. Vem, molha e vem, cai aos pingos e vai embora. Mas o que Deus está na frente permanece. Você já glorificou a Deus pela tua família? Você já deu glória pela vida, pela saúde, pela oportunidade? Você já agradeceu a Deus pelas lutas e pelas provas? Pastor, pelas lutas e pelas provas? Sim. É aí que nós entendemos que a dependência nossa tem que estar em Deus, porque sozinhos nós não conseguimos. Pode ver. Na hora que arrocha o negócio, que aperta o negócio, nós corremos para Deus. Porque nós sabemos que na força do nosso braço nós não vamos fazer nada. É errado, pastor? Claro que não. Mas a mesma frequência, quando as coisas apertam, tem que ser a mesma frequência quando Deus resolve para nós. O nosso problema é que nós afrouxamos quando as coisas estão bem. Nós deixamos de cultuar, nós deixamos de orar, nós deixamos de estar em comunhão, porque achamos que está tudo certo. Apertou o negócio e nós corremos para o lugar de refúgio. Mas tem que ser assim constante, abundante na boa obra, perseverante. O nosso problema é desanimar com qualquer coisa. O nosso problema é colocar culpa em pessoas pelas nossas atitudes. Ah, eu não vou mais na igreja por causa do pastor. Eu não vou mais na igreja por causa do irmão. Eu não vou mais na igreja por causa disso, por causa daquilo. Eu uso esses exemplos sempre. As pessoas nos machucam, nos ferem, mas todo dia nós temos que trabalhar. Tem pessoas lá que nos perseguem no trabalho e você está lá. Vai no mercado, tem a pessoa lá que você automaticamente não convive, ela está lá. Você passa no mesmo corredor que ela. Vai lá na fila do posto, está lá na fila, você tem que ficar lá, porque você precisa passar na consulta. Aí na presença de Deus, aí eu não vou. Ah, o pastor lá é falho. A irmã lá tem defeito. Irmãos, eu não vou enganar ninguém. O lugar que tem mais problema é na igreja, porque todo mundo vem com o seu problema para resolver. E Cristo é o que resolve o problema. Aqui é lugar de problema, na igreja é lugar de problema mesmo. Eu não vou dizer aqui porque aqui é minha casa. Ali na igreja, né, a igreja de Cristo é lugar de problema. É lugar de dificuldade, porque todos vêm precisando de uma palavra. Todos vêm precisando de uma resposta. E às vezes nós se julgamos melhor, porque o pecado é diferente, a situação é diferente. Não pode ser assim. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fulano fez. E o que nós fizemos? O nosso nós colocamos debaixo do tapete, coloca o tapete em cima, acabou, né? Mas é a hora que foi descoberto. Esse é o nosso problema. Quando é nós, nós queremos desviar o foco. Quando é os outros, nós queremos apertar. E eu aprendi isso, tá? E eu sempre ensino aqui. Nós estamos prontos para ajudar. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quer estar arrependido? Tem segunda chance. Deus só não vai fazer com aquele que não quer, que está obstinado dizendo, não, eu vou viver assim mesmo e acabou. Mas os que querem, Deus transforma, restaura, cura, liberta, reposiciona. Ai, pastor, mas fulano pecou e agora está cantando, está pregando a palavra? Claro, foi reposicionado. Eu não digo quando não é reposicionado, eu não digo quando está cauterizado com o pecado, eu não digo quando está de qualquer forma. Parece que ninguém está vendo, mas já está escrachado, já está exposto. E aí Deus permite o escândalo para parar essa vida. E aí as pessoas falam, mas pastor, não era de oração? Como que Deus não revelou? O escândalo aconteceu? Revelou. Mas o problema nosso é que nós estamos deixando de abraçar. Nós estamos com medo de contaminar, irmãos. E não contamina. Qual que é o Espírito que está em nós? É o Espírito Santo ou qualquer outro Espírito? Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, aquele que está em dificuldade, nós vamos abraçar ele e ele vai levantar. Nós vamos abraçar ele e ele vai ser liberto. Nós vamos abraçar ele e ele vai ser reposicionado. Não é o Espírito que atingiu ele que tem que nos atingir. É o Espírito Santo que temos na nossa vida que tem que ser levado para ele ou para ela. Você pensou nisso hoje? O problema é que nós vemos defeito em tudo. E se nós olharmos para nós hoje? Você está entendendo o raciocínio? Você está entendendo a espiritualidade? O problema é que nós queremos a igreja perfeita na terra para congregar. Não tem. Se ninguém te falou, eu te falo. Não tem a igreja perfeita na terra.
Não existe. A perfeição está em Cristo. A igreja busca a perfeição de Cristo. Mas a igreja perfeita não tem. Porque se o reino dos céus é tomado à força, nós vamos ter que lutar por isso. Se o reino dos céus é tomado à força, nós vamos ter que renunciar por isso. As nossas paixões, desejos, vontades, quereres. Então eu quero chamar você nessa manhã de segunda-feira, que está disposto à mudança de vida, que está disposto a confiar na presença do Senhor, que está disposto a esperar o tempo necessário e oportuno para Deus realizar todas as coisas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui no primeiro dia, Pai, no dia 1 de setembro. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar este mês na totalidade. Que o Senhor não esteja só no início, mas também no meio e no fim desse mês. E que nós possamos ter a proporção de quão grande é o Senhor e quão grande é o teu amor, a tua vontade, meu Pai. Porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu quero te louvar. Eu quero te bendizer, Pai. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos que nos ouvem agora, os que vão nos ouvir à tarde, à noite, os que vão compartilhar e vão alcançar vidas e famílias, aqueles que vão entrar no canal, meu Pai, no YouTube, aqueles, Senhor Jesus, que estão sendo, meu Pai, abençoado também pela vida dos meus irmãos que ouvem e recebem a tua palavra, meu Pai. Eu quero abençoar na totalidade, Senhor. Eu quero liberar uma palavra de cura, de restauração para essas vidas, Senhor. De direcionamento. Nós estamos se perdendo no meio do caminho porque nós achamos que está tudo bom. Que do jeito que estamos está comum, está normal. E muitas das vezes nós estamos com o coração endurecido. Muitas das vezes nós estamos, Senhor Pai, com rebelião dentro de nós, porque nós não queremos ouvir a tua voz. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito faccioso. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de rebelião, Pai. Porque o Senhor não chamou meu irmão e minha irmã para ser treva na terra, não. O Senhor chamou para ser luz, e a luz de Cristo tem que resplandecer. Porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade que está em Cristo nos liberta, Pai. Então não tem meia libertação, não tem meio cristão, não tem meia vontade, é vontade por inteiro. É cristão por inteiro, é libertação por inteiro, Pai. Então que a tua palavra flua, que a tua palavra frutifique, que a tua palavra entre, meu Pai, neste propósito. Blinda a mente, blinda o coração, Senhor, igual o salmista Davi disse. Escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Ele guardou a palavra para não pecar contra o Senhor, porque se ele cumprisse a palavra, ele não ia pecar contra o Senhor. Ah, Senhor, nós estamos tão equivocados na maneira de servir. Nós estamos tão equivocados na maneira de adorar. Nós estamos tão equivocados na maneira da comunhão, Senhor, na mesa do pão, no partir do pão, Senhor. Nós estamos escolhendo agora para quem nós damos pão. Nós estamos escolhendo agora quem senta ao redor da mesa conosco, Pai. Sendo que o Senhor chamou foi filho, Pai. E o Senhor não, Pai, rejeita pão para filho. Então libera na totalidade este pão, libera na totalidade a bênção, libera na totalidade, meu Pai, a unção. Sê conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Você diga amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Em nome de Jesus. Vamos ver se a garganta ajuda. A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. 654. Já pode puxar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados,
Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito. Pai, eu quero contemplar tua glória e imagem. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana em nome de Jesus. Já quero te saudar com a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Quero ver quem está conosco aqui. Está conosco a nossa irmã Vanessa, nossa irmã Sueli Bernardo, nossa irmã Ivanir, nossa irmã Juliana, diaconisa Elísia, nossa irmã Tereza Raquel. Se tiver mais alguém aí que eu não falei o teu nome, mande um sinal aí, tá? E nós vamos te saudar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Motivo de muita alegria nós estarmos aqui na presença do Deus Altíssimo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 37. Versículo de número 18 a seguir, para ganharmos tempo aqui. Livro do Gênesis, capítulo de número 37, versículo 18 a seguir. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros: eis
lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou das suas mãos, e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e torná-lo para o seu pai. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jacó tem um filho, já na sua velhice, o nome dele é José. A Bíblia diz que José era obediente ao seu pai. Deus abençoe nossa irmã Vera, seja bem-vinda em nome de Jesus. E ele era amoroso, ele era obediente, né? E a Bíblia diz que Jacó amava José porque era filho da sua velhice. E também porque ele era um filho obediente. A Bíblia diz que Jacó então resolve fazer uma túnica de várias cores para José. E diz, uma certa feita, José no meio dos seus irmãos começa a ter sonhos. O primeiro sonho que José vai ter é dos molhos dos seus irmãos se rendendo ao seu molho. O seu molho ficando de pé e os molhos dos seus irmãos se rendendo. E depois ele tem um sonho do sol e da lua e das 11 estrelas. Ele conta esses sonhos. A Bíblia diz que os seus irmãos ficaram irados, mas o seu pai guardou no seu coração. A Bíblia diz que agora Jacó quer saber notícia dos seus filhos, eles estão apacentando as ovelhas. Mas eles faziam como eles queriam. Eles estavam apacentando da forma que eles queriam e achavam certo. Eles não tinham compromisso. E José trazia notícia, a má fama deles a seu pai, não porque José era fofoqueiro, mas porque eles estavam fazendo o que era errado. A Bíblia diz que numa dessa vez José vai, eles não estão no lugar que era para estar. José pergunta para um homem e diz, olha, eles foram daqui para lá. José então vai atrás de resposta deles. E quando eles chegam lá, eles já estão intentando matar José. Eles já estão intentando acabar com a vida de José, dizendo, vamos ver o que vai ser do sonho dele. Vamos ver o que vai ser desse grande sonhador. Mas a Bíblia diz que Rubem toma as dores de José e diz, não vamos lançar a mão dele não. Põe ele dentro dessa cisterna aqui, e aí fica assim, mas não mata. Mas Rubem estava com o propósito de devolvê-lo ao seu pai. Só que chega uma caravana de ismaelita e eles vêm de José. O ministério de José começou quando Deus revelou o sonho para ele. Não era qualquer sonho, era um sonho de governo. Mas às vezes nós estamos pensando assim, mas como que eu tenho uma promessa de Deus se está acontecendo tudo isso na minha vida? Deus nunca falou para alguém que seria fácil. Toda promessa ela tem um preço. Toda promessa ela passa pelo processo do tempo. Toda promessa ela passa-se por provas para a pessoa que for viver estar lapidada para aquilo. A Bíblia diz que agora o filhinho de Jacó, né? O filho amado de Jacó, primeiro é lançado numa cisterna. Depois é vendido como escravo. Chega numa cidade, numa terra que não é dele. Deus abençoe, minha cunhada, seja bem-vindo em nome de Jesus. E o Egito, irmãos, todas as vezes que a Bíblia fala do Egito, o Egito simboliza o mundo. Ele saiu da casa do pai, não por querer, ele saiu da presença do seu pai, do lugar de refúgio, não por querer. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Disse ontem, aqui na igreja, nossa mentalidade humana, ela é muito débil nessas coisas. Nós temos que se libertar disso todos os dias. Nós até falamos assim, pode crescer, só não pode crescer mais do que eu.
Por isso que sempre eu abençoo os irmãos e eu quero que Deus mesmo dê o fruto necessário, que eles frutifiquem em nome de Jesus, irmão. Não tem problema. Eu sempre digo, pode levantar alguém que pregue mais do que eu, pode levantar alguém com mais carisma, com um ministério mais apacentador que o meu, não tem problema. Eu só não posso abrir mão daquilo que Deus me deu. Não é por nível de bênção, é por nível de obediência. Se nós obedecemos, Deus vai cumprir todas as promessas na nossa vida. Tem gente que diz, ah, olha, o irmão comprou um carro, que bênção. Ah, não, mas olha, não dá para ser. Não, é bênção, em nome de Jesus vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Vai levar para cá, vai levar para colar. Que família abençoada, que frutifique em nome de Jesus. Nós não podemos estar assim. E os irmãos ficaram enciumados porque José tinha uma túnica de várias cores. Porque o pai lhe dava atenção. Eu sempre digo, Deus não tem filho predileto, mas ele tem filho obediente. E quem não gosta de um filho obediente? Quem não gosta de alguém que é obediente? Todos nós gostamos, irmãos. Só que agora José, pela sua promessa, pelo propósito de Deus na sua vida, ele está chegando no Egito como escravo. Aquele rapaz que acaba de iniciar o seu ministério, porque o ministério de José começou quando Deus revelou o sonho para ele. Aos 17 anos de idade, Deus revela o sonho para José. E José vai contar para os seus irmãos. Pastor, mas por que José foi contar? Porque foi necessário. Era o propósito de Deus sobre a vida de José. O governo que Deus estava querendo fazer na vida de José não teria como iniciar-se na sua casa. Deus abençoe nossa irmã Priscila, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então nós temos que entender esse propósito. Às vezes você está falando, mas pastor, minha vida está de cabeça para o ar. Está na presença, está confiando em Deus, o cenário vai mudar. Seu coração é de adorador, o cenário vai mudar. Não é pela situação, não é onde estamos, não é aonde estamos levando. É a presença de Deus que nos acompanha. José não queria ir para o Egito. Você acha que ele queria ir com aquela caravana de ismaelitas amarrado como escravo? Foi vendido por algumas moedas, chega lá, fica num lugar de exposição, chega Potifar, compra ele, e agora Potifar vai dar uma ordem para ele e vai dar um cargo para ele, vai ser jardineiro. Vai agora cuidar da área externa da casa. Só que José tinha algo, um diferencial na sua vida, a presença de Deus. Tudo quanto José colocava a mão, Deus prosperava. Tudo que José fazia, Deus operava em abundância. Tudo que José se propunha a ministrar, Deus dava graça a ele. Deus abençoe nossa irmã Isaura. Potifar olha e fala, as plantas estavam até bonitas, mas chegou esse rapaz aí, agora ficou mais ainda. Tinha umas que estavam querendo morrer, esse rapaz colocou a mão, o negócio foi embora. A prosperidade está fora aqui do normal na minha casa. E essa prosperidade está com esse homem. Agora, Potifar muda o cargo de José. Sabe por quê? José sonhou, mas ele não almejou logo o teto. Ele deixou Deus fazer. E não é o lugar que você está, não é o lugar que eu estou. A bênção ela tem que nos acompanhar, irmãos. Então a bênção que está no estado de Goiás, ela está recorrente a todo o país, fora do país, aonde nós estivermos, aonde Deus nos levar, aonde Deus permitir irmos, a bênção tem que nos acompanhar. Porque mudaram o nome de José, mudaram a sua vestimenta, ensinaram outros costumes para ele, outro dialeto, outra teologia. Mas José tinha um coração de adorador. José tinha um coração puro. A Bíblia diz que agora Deus começa a abençoar José e a casa de Potifar. Porque agora ele é mordomo. E uma coisa interessante. Tudo que José estava fazendo, Deus estava dando graça. Irmãos, você acha que naquela época não tinha rapaz bonito no Egito? Você acha que não tinha homem bonito, homem, forte? Só que a mulher de Potifar se olha para José e ela vê algo diferente, é a presença de Deus.
E aí acontece um trâmite lá, ela começa a querer seduzir José, José fala, não, meu senhor me deu totalidade na casa, menos em você, você é a esposa dele. A Bíblia diz que numa oportunidade que não tem ninguém em casa, ela tenta seduzir José e José corre. Só fica a vestimenta de José na mão dela. José escapa pela sua vida. E agora José é acusado injustamente. E agora ele está no cárcere. Deus abençoe nossa irmã Selma. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Depois nós vamos estar orando por você, né? Hoje você está aniversariando. Então, vamos lá. Agora José está indo para o cárcere, sem dever. Às vezes nós não estamos assim. Eu estou pagando um preço, eu não fiz nada, eu não estou devendo. Faz parte do ministério, faz parte da chamada, faz parte do propósito de Deus. Mas nós temos que passar por esse processo. Não que nós vamos procurar o mal, não que nós vamos brincar com o pecado. Mas às vezes nós vamos estar em situações sem dever, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, sim, claro. A Bíblia diz que ele chegou lá no cárcere, o carcereiro começa a olhar para ele, fala, esse rapaz é diferente, toma o molho de chaves da cadeia. Agora, ele tem total liberdade dentro da cadeia. E aí já se passaram até ele ser preso mais ou menos 11 anos. Porque até cumprir a promessa de governo na vida de José, foi anos, irmãos. O processo foi longo. Porque mais ou menos 2 anos ele ficou preso. E 13 anos para o faraó chamar ele. E nós achamos que vai assim, ó, acontecer. Eu usei um exemplo ontem. Tem promessa acontecendo na minha vida que Deus me fez quando eu cheguei na presença dele. E está acontecendo hoje. Então nós temos que esperar o tempo de Deus na nossa vida. Nós temos que deixar a ansiedade, lançar a ansiedade nos pés de Jesus. Pastor, por quê? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que ele olha, um dia o faraó levanta bravo, tentaram contra a vida dele. Ele manda prender o copeiro e o padeiro. Os 2 homens de confiança de faraó. Um era o que fazia comida e o outro era o que experimentava tudo antes dele participar. Para ver se não estava envenenada, para ver se não tentavam contra a vida dele. E a Bíblia diz que José olha para aqueles homens, eles estão tristes. E José começa a conversar com eles. Pergunta, o que está acontecendo? Eles dizem, ó, temos sonhado, tivemos um sonho. E aconteceu assim, assim, assim. A Bíblia diz que José fala, não são a interpretação de Deus? José ora, Deus dá a interpretação. Primeiro o copeiro conta o sonho. José interpreta. E aí fala, dentro de 3 dias você vai ser reposto ao seu cargo. Dentro de 3 dias você vai fazer o que você fazia antes. O padeiro, ouvindo aquilo, falou, opa, agora é minha vez, é bênção, então vou entregar o meu. Começa a falar, José falou, dentro de 3 dias você vai perder a cabeça, vai morrer. E as aves vão comer a tua carne. Ele entristeceu, em 3 dias aconteceu mesmo. Um foi reposto, o outro foi morto. Mas José fala algo assim, lembra-te de mim quando você estiver lá, ó. Lembra aí, amigão, estamos juntos. Só que não é bom que a terra lembre da gente. Se a terra lembrar da gente, nós vamos sair fora do tempo de Deus. Faraó, naquele momento, ia precisar de um padeiro. E a promessa na vida de José era de governo, governador. Ele nunca ia ser elevado, porque o cargo máximo ali de fazer a comida era padeiro. Ele não ia ter acesso direto todos os dias com o faraó, nem ia chegar na presença de faraó. Quem chegava era o copeiro. O padeiro, o faraó via quando ele queria. Era quando o faraó queria falar com ele. Mas o copeiro não, o copeiro estava todo dia ali. O copeiro então é reposto, esquece de José, porque acontece assim, adiantado demais, vira padeiro, fora do propósito de Deus.
No tempo certo, honra, mas atrasado demais também perdeu. Morre. Pastor, é claro, Faraó estava precisando de um padeiro. E o sonho de José não tinha nada a ver em fazer pão. Não tinha nada a ver em ter aquela profissão. Irmão, não estou falando nada contra quem faz pão, não, viu? Eu amo pão caseiro. Mas eu estou falando do propósito, né? Porque às vezes fala assim, ó, o pastor está falando que não é digno. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de função espiritual. Nossa cunhada está aí, faz um pão maravilhoso. Eu estou falando de função espiritual, de propósito. Então, Deus não queria José como um padeiro. Mas Deus queria dar governo a José. A Bíblia diz que passa-se o tempo, Faraó tem um sonho e nem ninguém conseguia revelar esse sonho. Ninguém conseguia ter discernimento. A Bíblia diz que naquele dia Deus faz o padeiro lembrar de José. Ele diz, olha, tem um hebreu preso lá que pode resolver. Tem alguém na cadeia que pode ter o discernimento. Porque estava eu e o padeiro lá, Senhor. E nós contamos o sonho, o Deus dele revelou o que seria acontecido e realmente aconteceu. A primeira coisa que aconteceu, José estava nesse momento sem identidade no Egito, mas ele tinha identidade do céu. Você está entendendo? Às vezes nós estamos preocupados com o estereótipo que vamos apresentar para alguém. Irmãos, isso não é o foco. Nós temos que ter identidade no céu. Será que o nosso nome está sendo conhecido no céu? Será que os céus estão aprovando aquilo que nós estamos fazendo? Porque José não se vendeu. José não se contaminou. José não achou normal. Ou ele disse, ninguém está me vendo aqui mesmo da minha terra, eu vou fazer tudo que é errado. Não, ele permaneceu fiel. O estado de José não mudou o propósito e a promessa de Deus na vida dele. Deus tem propósito e tem promessa na tua vida e na tua família. A Bíblia diz que Faraó manda chamar, manda barbear ele, trocar a vestimenta, colocar sandália, sapato no pé. Chega lá, o sonho de Faraó é 7 vacas gordas, viçosas, e surgia 7 vacas magras e devorava as vacas gordas. 7 espigas cheias, bonitas. Depois vinha 7 espigas vazias e também devorava cheias. José vai orar, Deus dá a revelação dizendo que 7 anos seria de bonança. 7 anos seria de fartura. E 7 anos seriam de seca. 7 anos seriam de escassez. E aí a Bíblia diz que José revela o sonho, Deus dá discernimento, e Deus faz acontecer algo que não era costumeiro no Egito. Deus abre uma vaga que não existia. Uma vaga de governador. E ainda que existisse, tinha que ser alguém da terra. Ainda que existisse, tinha que ser alguém de confiança, do alto escalão, da patente mais alta ali. Mas agora vem alguém que chegou no Egito como escravo, trabalhou como jardineiro, mordomo, foi acusado injustamente, foi encarcerado e agora ele sai da cadeia. Deus revela o propósito deste sonho e não tinha homem algum, porque Faraó falou, é você que vai se encarregar disso. Deus deu sabedoria para José, José se tornou governador no Egito, deu anel, colar, o nome dele mudou-se, sim, mas o coração dele permaneceu o mesmo. Irmãos, não é a situação que estamos vivendo. Quando Deus fala que vai fazer e nós confiamos, ele coloca. Às vezes você não está vendo saída, às vezes a porta fechou. Às vezes a tua vida financeira está num momento difícil. Mas eu quero profetizar na tua vida que Deus é Deus que abre porta. Deus abre porta onde não tem parede.
Às vezes te venderam, às vezes te prenderam, às vezes te acusaram injustamente, mas Deus vai te honrar, permaneça fiel. Aguenta só mais um pouquinho, passe pelo processo do tempo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Pastor, mas está difícil. Aguenta só mais um pouquinho. A honra de Deus está chegando sobre a tua vida. A honra de Deus está manifestando na tua vida. Deus não deixou faltar nada. Deus te guardou. Quantas pessoas desceram à sepultura hoje? Deus te deu fôlego de vida. Deus te deu uma nova oportunidade. Então agradeça a Deus, agarre firme. E fala, Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou me vender. Eu não vou me corromper. Eu vou permanecer fiel. A Bíblia diz que, José, depois de Faraó, José estava com o governo, com a totalidade. E você acha que José pagou o mal com o mal? Não, ele pagou o mal com o bem. Porque às vezes nós falamos, você viu, fulano não tinha dinheiro, não, bênção. Pegou dinheiro, mudou, não mudou. Revelou o que havia no coração. Tem pessoas que não saem do estado que estão porque o seu coração está contaminado. Mas aqueles que têm o coração puro, aqueles que se arrependem, aqueles que querem viver uma novidade, Deus coloca eles no lugar de honra, irmãos. E não é o pastor que está falando, não, é a palavra de Deus. Através de José foi abençoada a tua família e toda a tua casa. Eu não quero pregar sobre essa parte, eu quero dizer para você, Deus te escolheu para governo. Pastor, não é só José, eu vou te provar biblicamente. João capítulo 1, versículo 12 diz, tantos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder, então nós temos poder, de serem feitos filhos de Deus. Filho governa junto com o pai. O pai Jacó achou que José estava morto, que uma besta fera havia lhe comido, mas o pai Jeová estava com José. O Deus fiel estava com José. O Jeová Jireh, o Deus da providência, estava com José. O Jeová Rafá estava com José, o Deus da cura. O Jeová Shalom, o Deus da paz, estava com José, porque a tribulação estava cercando ele, mas ele estava em paz. Nada roubou a paz de José. É o que eu falo sempre. Podem até querer roubar a minha paz, mas eu só perco a paz se eu abrir a porta para a tribulação entrar. Para a injúria entrar, para a calúnia entrar. Ninguém tem poder de tirar minha paz, a não ser eu mesmo, a não ser você mesmo, irmão. Falaram de Jesus, maltrataram Jesus, mas ninguém conseguiu tirar a paz de Jesus. A não ser quando os cambistas quiseram fazer venda na casa de Deus. Aí Jesus ficou bravo. Aí Jesus manifestou de um jeito diferente. Mas depois, sempre na paz. Sempre na palavra. Mantenha a paz e a convicção daquilo que Deus tem feito na tua vida. Agradeça por aquilo que você tem vivido. Agradeça a Deus por aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Agradeça a Deus pelos propósitos. O problema nosso é que nós queremos culpar. O problema nosso é que nós queremos sair. O problema nosso é que nós queremos achar falha em pessoas. Todo mundo é falho, começando por nós. Começa por mim, depois por você e vai. Mas a perfeição está em Deus, em Cristo Jesus, no Espírito Santo. José não culpou ninguém, né? Os irmãos venderam ele perdoou. E nós estamos fazendo como? Nós queremos viver o melhor de Deus, mas nós não conseguimos suportar o processo. O processo às vezes é de choro, de dor, de abandono, sozinho às vezes. Vai ser nós e Deus. Para nós sermos forjados. Para nós entendermos que o propósito é maior do que a nossa vida. Então quero dizer para você que Deus te chamou para governar. Junto com Ele. Apocalipse 3:11 diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa de governo. Coroa de governo para nós governarmos com Cristo. E governar com Cristo não é qualquer governo. Estar com Cristo não é qualquer coisa. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele disse assim, tem de bom ânimo.
Eu venci. No mundo tereis aflição, mas eu venci. Então, se ele venceu como ser humano, porque ele venceu na carne aqui, ele está dizendo para mim e para você que é a condição de vencer. As limitações só vêm quando nós paramos de insistir. Quando nós paramos de lutar. Quando nós achamos que nós nascemos para sofrer. Para com isso. Quando alguém me diz isso, eu falo, não, você nasceu para vencer. Você está no lugar errado. Mas você nasceu para vencer. Deus, em seu Filho, nos deu a outra oportunidade, uma oportunidade nova. Eu estrago essa oportunidade se eu quiser. Ninguém pode estragar a oportunidade. Pode até fechar a porta, Deus abre outra. Pode até querer mudar o caminho, mas o caminho é Jesus. Pode até querer mudar o nome, mas o nome de Jesus é todo poder. Pode até querer mudar a vestimenta, nos dar apelido, mas Deus nos deu um novo nome. Era derrotado, mas agora é vencedor em Cristo Jesus. Era ninguém, mas agora Jesus faz assentar entre os príncipes. Eu mesmo não era ninguém, eu sempre falo isso, estava nas drogas, no tráfico, em tudo que era ruim, mas Deus me resgatou e Ele resgata você também. Ele resgata a tua família, Ele resgata o teu ministério, Ele resgata a vida dos teus. Pastor, mas eu acho que para mim acabou. Não acabou não. Deus abençoe nossa irmã Raquel, missionária Raquel. Deus abençoe nossa irmã Lilian. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você, Jesus te chamou para governo. Jesus te chamou para ser diferente. Jesus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Se sair adiantado, só vai fazer pão. Saiu atrasado, é morte. Mas saiu no tempo certo, na vontade e no querer de Deus, Deus tem honraria. Você já perguntou qual é o tempo de Deus? Irmãos, eu já fui muito afoito, por isso que hoje eu aprendi. Hoje eu e minha esposa, nós estamos pautados com a palavra de Deus. E nós só mudamos a direção quando Deus manda. Nós só fazemos alguma coisa quando Deus manda. E nós não somos melhores do que você. Nós só aprendemos o propósito. E eu quero que você aprenda o propósito. Assim como foi com José, foi com Moisés, foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, nós temos que aprender o propósito de Deus na nossa vida. Aprender que o processo é inevitável, mas o propósito é para aquele que cumpre o processo. Não tem como pular etapa. Não tem atalho para Deus, tem caminho. Então, se nós estamos tentando chegar por atalhos, não vamos chegar. Se nós estamos querendo chegar por momentos, nós não vamos chegar. Quando você sentir, você vai. Não tem que sentir. Tem que ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus e obedecer. Deus nunca falou por sentimento, Deus sempre falou por palavra. Sentimento eu tenho na carne, dor, angústia, medo, ira, cólera. Mas Deus fala com palavras. Deus falou com José por sonho, palavra. Eu vou honrar você, rapaz. Eu estou contigo. Sou eu, Deus, da tua vida. Então é isso que nós temos que ter a condição. Aí quando eu sentir, eu tomo posição. Você nunca vai sentir, eu nunca vou sentir. Mas quando nós ouvirmos a palavra e a palavra entrar nos nossos ouvidos, descer no coração e nós deixarmos ela enraizar, nós vamos tomar posição. Porque para estar na presença de Deus é uma dificuldade longa. Mas para sair é um pulo. 5 segundos, um mau pensamento já nos tira da presença de Deus. 5 segundos, desvio de conduta já nos tira. E depois nós ficamos envergonhados. Deus perdoa, mas nós não conseguimos nos perdoar. José falou, eu não devo. Eu não vou ficar prostrado. E ainda que devesse, se pedisse perdão, Deus está pronto para perdoar. Não deixe a situação te matar. Não deixe a situação te prender. Ah, pastor, mas ele está encarcerado, mas ele continuava adorando a Deus. Esse é o propósito. Adoração. Tem adoração a Deus aí? Então quero orar com você nesta manhã. Eu tenho alguns compromissos. Não vou estender hoje. Tá? Em nome de Jesus. Lembrando o povo aporeano, que nós temos oração hoje às 19 horas. Tá?
Irmãos, Deus tem se feito presente no nosso meio. Ontem foi um culto extraordinário aqui. A presença de Deus estava tremenda nesse lugar. Eu te convido para estar conosco na quarta-feira, quarta profética. Deus abençoe, missionária Alice. Seja bem-vinda. Estamos chegando aí, hein? Depois do dia 22 nós estamos aí para tomar aquele café, falar de Jesus, saudade dos irmãos, sabe? Vamos aí tirar um tempo, né, com a família, com os parentes e amigos, né, e os irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe. Eu quero te convidar para fazer parte conosco. Se você congrega em algum lugar, irmão, se você tem um ministério, congregue lá, tá? Eu não chamo ninguém de outro ministério. Eu acho isso horrível. Eu acho horroroso, né? Mas, se você está parado, é da região aqui, tá? Venha congregar conosco. Pastor, estou parado, mas sou de outra cidade. Procure uma igreja mais perto da Bíblia aí da tua casa, né? Aqui prega Jesus, que anuncia o evangelho de amor, de perdão, de restauração, e vai servir Jesus lá, tá? Nós às vezes queremos ganhar quem já é crente, né? Tem alguns que cantam assim: se gostar, fica com a gente. A pessoa só foi visitar de outro ministério. Não, se gostar, você volta para a igreja lá que você congrega, honra lá, né? E fica lá até Deus falar com você outra coisa. Tá? Vai ganhar quem não é crente, vai ganhar quem está desviado, vai ganhar quem nunca ouviu a palavra de Deus. Tá? Então, é esse o alerta. Eu não vim aqui para ser inimigo de pastores dessa cidade. Eu vim aqui para ter comunhão. Eu vim aqui para fazer a obra de Deus. E eu não chamo ninguém de outro ministério. Os irmãos me conhecem. Tá? Eu quero te dar essa dica. Tá? Não chame ninguém de outro ministério, não. A não ser que não tiver culto, for uma festividade, convida. Aí é diferente. Fala, vamos lá, fala com o seu pastor, ou manda uma carta para o pastor, aí é diferente. Esse negócio é feio. Tá? Tem muita alma para ganhar aí. E eu quero então chamar a tua atenção para estar conosco na quarta-feira. Da mesma forma que Deus tem operado, vai operar na quarta-feira aqui. E aí, na sexta-feira, nós temos o culto intitulado Culto de Cura e Libertação. Deus tem curado e liberta pessoas aqui, não só na sexta, mas também nas quartas, na segunda-feira, nos domingos. Todo dia da semana Deus tem curado, irmãos. É que nós temos esse tema aqui, tá? E Deus tem curado pessoas, liberta pessoas aqui. E eu quero que você seja liberto, seja curado em nome de Jesus, tá bom? Quero orar pela vida da nossa irmã Selma, né? Nossa irmã Selma está aniversariando hoje. Eu estou sentindo saudade de você, estou sentindo saudade de você e do Márcio aqui, Selma, tá? Fala pro Márcio aí que eu estou sentindo falta de vocês aqui, tá? Em nome de Jesus, espero que vocês consigam vir essa semana, tá? Eu sei que o serviço aí no sítio não é fácil, né? Às vezes não dá para sair, mas estou sentindo falta de vocês, tá bom? Vamos orar e agradecer em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te bendizer, te exaltar, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu quero te agradecer pela vida da nossa irmã Selma hoje, que é aniversaria, meu Pai. Está aniversariando, melhor dizendo. Está completando mais um ano de vida e o importante, ela está na tua presença. Prepara tudo aquilo que é necessário para ela e para o Márcio, Pai. E que não venha só ser um, mas até que o Senhor volte, ela permaneça, meu Pai, diante da tua presença. Que o Senhor venha superabundar na sua vida, na sua família, Pai. A tua graça e o teu poder. Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos de perto e de longe. Eu te agradeço pelas curas, libertações, Pai. Projetos que o Senhor tem realizado. Eu te agradeço pelos testemunhos, Senhor, que os teus filhos têm contado. E eu profetizo nesta manhã de segunda-feira, primeiro dia de setembro, a bênção e a vitória sobre a vida dos meus irmãos. Que assim o Senhor venha alcançar, meu Pai, na totalidade. E que eles possam receber o melhor de ti, em o nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem todos na paz, atenção para as bênçãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus assim nos permitir, quarta-feira, 10 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.